Continuando aí a nossa proposta de falarmos sobre a tabela periódica, apresentamos aí uma tabela sem número atômico e sem elementos químicos. Qual o nosso objetivo? É mostrarmos as divisões da tabela periódica. A tabela periódica, em sua estrutura, é formada por elementos químicos classificados como metais, semimetais, não metais e gases nobres. Podemos perceber por esse esquema que a maioria dos elementos químicos, ou a grande maior parte dos elementos químicos, são classificados como elementos metais. Também nós temos na tabela periódica os lantanídeos e os actinídeos, que também fazem parte da tabela periódica, ao qual não abordaremos nesse estudo. Dando aí uma nova visão do nosso esquema, podemos perceber aí a tabela periódica com os elementos químicos, em que nos dá uma ideia dos elementos que fazem parte dos metais, dos semimetais, dos não metais, dos gases nobres, dos lantanídeos e dos actinídeos. Agora, desse ponto em diante, nós iremos trabalhar período, grupos ou famílias, cargas elétricas dos átomos e os elementos fortes e fracos da tabela periódica, se assim podemos dizer. Temos aí a tabela periódica e abordaremos agora os períodos de uma tabela periódica. A tabela periódica ela é dividida em 7 períodos. Por quê? Se nós observarmos a tabela aí em questão, ela apresenta 7 linhas. E esses períodos eles são colocados de acordo com a distribuição eletrônica dos elementos, baseados no diagrama de Pauling, que nós já estudamos ao dividirmos os números de prótons para acharmos as camadas. Então nós teremos aí o primeiro período, que é a camada K, teremos o segundo período, que é a camada L, terceiro período, que é a camada M, quarto período, que é a camada N, quinto período, que é a camada O, sexto período, que é a camada P, e sétimo período, que é a camada Q. Então nós temos aí 7 linhas na tabela periódica, onde cada linha representa um período dos elementos químicos. E sabermos os períodos é importante para que nós possamos o quê? Localizar os elementos na tabela periódica. Temos aí a tabela periódica, que nós já apresentamos na visão dos períodos, em que nós vimos que cada linha da tabela periódica representa um período. Primeira linha, primeiro período. Segunda linha, segundo período. Terceira linha, terceiro período. Quarta linha, quarto período. Quinta linha, quinto período. Sexta linha, sexto período. Sétima linha, sétimo período. Saindo aí da visão dos períodos, nós falaremos agora sobre a visão da tabela periódica em relação aos elementos representativos, conhecido como grupos ou famílias da tabela periódica. Falaremos aí sobre a família A, que representam as colunas da tabela periódica. Coluna 1, grupo 1, família 1A. Grupo 2, família 2A. Grupo 13, família 3A. Grupo 14, família 4A. Grupo 15, família 5A. Grupo 16, família 6A. Grupo 17, família 7A. Grupo 18, família 8A, também conhecido como família 0. Além dos representativos da família A, nós temos os elementos de transição, conhecidos como os elementos da família B, que não iremos abordar nesse estudo. Já apresentamos a tabela periódica na visão do período e das famílias, mas elas recebem nomes específicos na tabela periódica.
Vocês podem perceber no esquema do slide que nós deixamos aí alguns elementos à mostra. Esses elementos representam a família A da tabela periódica, que são os elementos representativos. Temos aí a família 1A, família 2A, família 3A, 4A, família 5A, família 6A, família 7A e a família 0 ou família 8A, que são os representativos. Esses representativos, eles recebem classificação específica. A família 1A, ela é conhecida como metais alcalinos. Família 2A, metais alcalinos terrosos. Família 3A é o grupo do boro. Família 4A, grupo do carbono. Família 5A, grupo do nitrogênio. Família 6A, calcogênios. Família 7A, halogênios. Família 0 ou 8A, gases nobres. Então, a tabela periódica é dividida em 7 períodos, porque são 7 linhas. Então, nós temos os 7 períodos, que são as 7 linhas da tabela periódica, e nós temos os elementos representativos, que são as famílias da tabela periódica, que é 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A e 7A, e a família 0 ou 8A.